Fala aí galera, seja bem-vindo ao canal Pro Matemática. Eu sou o professor Thiago e na aula de hoje nós vamos conhecer as sevianas. Gente, o que são sevianas? Seviana é o segmento que parte de um dos vértices, na verdade dos três vértices de um triângulo e vai até o lado oposto a esse vértice. Então, o segmento que vai do vértice A encontra-se no lado oposto a esse vértice é uma seviana. Tem casos, às vezes, da seviana ficar fora do triângulo. Ali parte e vai até a reta suporte do triângulo. Então, todo triângulo tem três sevianas. Cada vértice parte uma seviana. Ok? Agora vamos lá classificar, vamos ver os tipos de sevianas dos triângulos. O primeiro tipo de seviana é a altura. A altura é a seviana que, quando parte do vértice, ela encontra no lado oposto e forma um ângulo de 90 graus. Ela é perpendicular ao lado oposto. Então tem uma altura que partiu do vértice A, encostou no lado BC, formou um ângulo de 90 graus. A outra seviana que partiu do vértice B, encostou no lado oposto, formando 90 graus. E uma outra altura que partiu do vértice C, encostou no lado oposto, formando 90 graus. Então, o encontro dessas três alturas forma um ponto chamado de ortocentro. Então, o ortocentro é o encontro das três alturas de qualquer triângulo. Ok? Aqui tem uma propriedadezinha para tipos de triângulos diferentes. Por exemplo, se eu tenho um triângulo que ele é retângulo, triângulo retângulo, é triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Observa comigo que do vértice B, eu tenho esse segmento aqui que forma 90 graus, que é o próprio lado AB. Do vértice C, ele parte o segmento que é 90 graus ao próximo lado. Então aqui, ó, e aqui do vértice A eu formei aqui uma altura com 90 graus. Então o encontro dessas três alturas no triângulo retângulo, ele se dá no vértice do ângulo de 90 graus. Então, o ortocentro aqui, ó, ele coincide com o vértice do ângulo de 90 graus para um triângulo retângulo. Para um triângulo obtusângulo, o que é um triângulo obtusângulo? É um triângulo que possui um dos seus ângulos com a medida acima de 90 graus, tudo bem? Então tem um triângulo aqui, ó, e ficou o C, né? Ó, ABC, então esse triângulo aqui, ó, de preto, tá vendo? Ele é obtusângulo, esse ângulo aqui, ele tem a medida acima de 90 graus. A altura dele vai ficar da seguinte forma, ó. Do vértice B, eu tenho que traçar a altura aqui para fora, ó. Essa aqui é a altura do vértice B, tá vendo? Ela não vai para dentro do triângulo. Ela vai para uma reta suporte aqui, ó, tá vendo? Ela bate 90 graus aqui. Do vértice A, a altura também está aqui fora, ó. Ela bate numa reta suporte que eu coloco aqui, ó. Então essa é a altura do vértice A, a altura do vértice B. Já no vértice C, a altura vem aqui, ó. Ela bate aqui em cima e o prolongamento dela vai bater aqui. Ou seja, o ortocentro, num triângulo obtusângulo, ele fica fora, tá vendo? Tá ele aqui, ó. Ele fica fora do triângulo. E já num triângulo acutângulo, que os três ângulos são menores do que 90 graus, tá vendo? Esses três ângulos aqui têm medidas menores do que 90 graus. O ortocentro fica na região interna. Então, três casos aqui, gente, ó. Altura. O ortocentro num triângulo acutângulo fica na parte interna. O ortocentro num triângulo retângulo, ele coincide com o vértice do ângulo de 90 graus, do ângulo reto. E o ortocentro de um triângulo obtusângulo, ele fica na região externa desse triângulo, ele fica lá a partir de fora. Ok? Então tá aí três situações para o ortocentro, que é o encontro das três alturas. Vamos lá para a próxima seviana? Acompanha aqui comigo, ó. A próxima seviana vai ser a mediana. O que é a mediana? A mediana é a seviana que parte de um dos vértices, encontrando no lado oposto, dividindo esse lado no ponto médio. Deixa eu até trocar aqui, em vez de botar D,
botar o ponto M, que é o ponto médio. Então esse pontinho aqui, ó, que bateu aqui, dividiu o lado BC em duas partes iguais, ó. De B até M é igual a de M até C, então duas partes iguais. Do vértice B também partiu uma mediana aqui, ó. Bateu aqui, vou botar um ponto M1, M2, por exemplo. Esse pontinho aqui, M1, dividiu o lado AC em duas partes iguais também. E do vértice C partiu aqui, ó, uma mediana, bateu no lado AB, dividindo em duas partes iguais também. Vou chamar de ponto M3, ponto médio. E o encontro das três medianas é o ponto G, que a gente chama de baricentro. Baricentro é o encontro das três medianas de um triângulo. Ok? Esse ponto G aqui a gente chama de G porque é o ponto de gravidade. Diz-se que o baricentro, quando você coloca aqui o baricentro, esse triângulo ele fica equilibrado, ele fica no ponto de gravidade dele. Tudo bem? Propriedadezinha importante aqui, ó. Num triângulo retângulo, desculpa, quando eu traço a mediana do vértice de 90 graus, ó, tracei a mediana do vértice de 90 graus, ele dividiu esse lado ao meio, ok? Essas duas medidas têm a mesma medida da mediana. Então, para um triângulo retângulo, cuidado, gente, ó, triângulo retângulo, hein? Triângulo retângulo, ele tem várias propriedades. Para um triângulo retângulo, a mediana que sai do ângulo de 90 graus, ela divide esse lado em duas partes iguais, porque a mediana é isso que ela faz, mas essas partes aqui têm a mesma medida também dessa mediana. Então, isso aqui é igual a isso, que também é igual a esse aqui. Ok? Isso para um triângulo de 90 graus. E uma outra propriedadezinha do baricentro é o seguinte. A mediana aqui, quando ele encontra no baricentro, esse pedaço aqui, ó, do A até o G, tem o dobro da medida do G até o M. Então ele divide esse segmento em 2:1. Então, por exemplo, ó, do B até o G tem o dobro dessa medida aqui. Do C até o G tem o dobro dessa medida aqui. O professor, não entendi muito bem isso aqui não. Quer ver? Vou te explicar. Vou apagar aqui e vou te explicar. Então imagina o seguinte. Imagina que do C até o M3, isso tudo aqui, ó. Isso tudo. Ok? Isso tudo tenha 5 centímetros. 5 não. 6 centímetros. Então aqui ele divide 2 vezes para isso, ó. Ok? Ó, 2 vezes para isso. Então seria 4 e aqui seria 2. Bom, vamos supor que isso tudo é 6, esse pedaço seria 4 e esse pedaço seria 2. Ou seja, esse pedaço é sempre o dobro desse pedaço. Lembrando que eu falei que isso tudo mediria 6 centímetros, tá, gente? Então, se isso tudo mede 6, esse pedaço vai valer 4, com certeza, e esse pedaço vai valer 2, porque ele divide na proporção de 2:1. Um é o dobro do outro. Ok? Deu para entender? Se não deu, bota lá no comentário que eu tento explicar melhor, tá? Isso serve para todas as medianas. Próxima seviana aqui vai ser a bissetriz. Bissetriz é a seviana que parte do vértice, encontra no lado oposto, só que quando ele parte aqui no vértice, ele divide esse ângulo em duas partes iguais. Então esse ângulo aqui, ele dividiu exatamente ao meio. Acontece, deixa eu botar aqui, ó, vértice A, B e C. Então esse vértice, esse ângulo A está dividido exatamente ao meio. O que acontece também aqui, ó, a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Aqui é a mesma coisa. Encontrou-se aqui, bissetriz, dividiu esse ângulo em duas partes iguais. E o encontro das três bissetrizes forma um ponto chamado incentro. Então, o incentro, né, o ponto I, é um encontro das três bissetrizes de um triângulo. Qualquer triângulo vai ter suas bissetrizes, tá bom? Propiedadezinha importante, ó. Esse incentro aqui, ele é o centro de uma circunferência. Eu vou tentar desenhar, tá, gente? Não fica rindo da minha circunferência, não. Ele é o centro da circunferência que fica interna a esse triângulo.
Ou seja, se eu conseguir traçar o incentro, eu consigo fazer uma circunferência certinha dentro desse triângulo. Obviamente que o meu não está certinho, tá, gente? Eu precisaria de compasso, de régua. Eu fiz um esboço aqui. Então aqui, ó, quando eu traço o incentro de um triângulo, ele é o centro de uma circunferência interna a esse triângulo. Ok? Isso significa que aqui, ó, do ponto I a esse pontinho aqui, eu vou chamar de X, tem a mesma medida do I até esse ponto aqui, Y, que tem a mesma medida do I até um ponto aqui chamado de Z. Por que que eu estou falando isso? Porque isso aqui seriam os raios da circunferência, ó. Seriam os raios, e raios têm sempre a mesma medida. Então, do ponto I ao encontro do lado é sempre igual. Ok? Incentro, bissetriz. E aí, vamos falar sobre outra medida aqui do triângulo, que é o seguinte, que é a mediatriz. A mediatriz ela não é uma seviana. Por que ela não é seviana? Porque ela não parte do vértice. Para ser seviana tem que partir do vértice, tá vendo? Partiu do vértice, partiu do vértice, partiu do vértice. Ó, partiu do vértice e do vértice. Volta aqui comigo, ó. Altura, saiu do vértice e do vértice. Então, para ser seviana, tem que partir do vértice. Então, aí nós temos essas três sevianas. E temos a mediatriz. O que é a mediatriz? É o segmento, né, que parte de qualquer lugar, não precisa necessariamente ser do vértice, pode acontecer dela partir do vértice, sendo perpendicular, formando um ângulo de 90 graus no lado oposto e dividindo esse lado ao meio. Então ele divide esse lado ao meio, ele divide esse lado ao meio e divide esse lado ao meio, só que com ângulos de 90 graus, tá bom? O desenho ficou mais ou menos ali, né? Espero que vocês entendam. E uma propriedade importante aqui da mediatriz é o seguinte, que esse encontro aqui, que é o ponto C, ele é o circuncentro. Ele é o centro de uma circunferência que eu consigo traçar aqui fora, certinho, bonitinho, do meu triângulo. Bom, faltou espaço ali. Então aqui, ó, esse ponto C é o circuncentro. Deixa eu até colocar aqui, ó. Circuncentro. É o ponto C, tá? Feioso aqui. Ponto C é o circuncentro. É o centro de uma circunferência, né? Uma circunferência circunscrita ao triângulo. Circunscrita é fora, tá? Ó. Circunferência é fora. Ela bate sempre nos vértices dele. Ele bate aqui, aqui e aqui, bonitinha. Bom? Diferente do incentro, tá? Que é a circunferência inscrita dentro, ó. Inscrita dentro e circunscrita fora. Ok? Conseguiram compreender? Então deixa eu só falar só mais uma coisinha. Eu vou apagar esse negócio aqui. Me espera aqui que eu vou falar mais uma coisinha. Eu vou sumir, mas vou voltar. Ó, peguei meu mega apagador. Vou apagar aqui que eu vou falar um negocinho bem rápido aqui com vocês. Acompanha comigo, ó. Propriedadezinha importante. Então imagina o seguinte, que eu tenha um triângulo, equilátero. O que é um triângulo equilátero, professor? É um triângulo que possui os três lados iguais e os três ângulos iguais também. Então vou fingir que isso aqui é um triângulo equilátero, tá ok? Vou fingir, por que eu vou fingir? Porque eu teria que medir certinho. Então isso aqui é um triângulo equilátero, esses três lados têm a mesma medida. Bom? Equilátero. Olha só que negócio interessante que eu vou falar para vocês, gente. Um triângulo equilátero, a altura, a mediana e a bissetriz são as mesmas, elas coincidem no mesmo segmento. Então, por exemplo, ó, se eu traço isso aqui, ó, se eu traço esse segmento aqui, ele é altura, ele é bissetriz e é mediana ao mesmo tempo. Então, se eu traço outro aqui, ó, segmento, outra seviana, ele é altura, ele é bissetriz e ele é mediana ao mesmo tempo. Então ele coincide as três sevianas no mesmo ponto. Isso para um triângulo equilátero. Então esse pontinho aqui, ó, esse pontinho ele é ortocentro, ele é baricentro e ele é incentro ao mesmo tempo, no mesmo local. Isso só vale para um triângulo equilátero. Tudo bem, gente? Bom,
esse era o assunto da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sobretudo, tenham entendido o que eu tinha para explicar para vocês. Se você gostou, bota lá um curtiu, bota lá um comentário. Se você não entendeu alguma coisa, também comenta lá que eu respondo, tá bom, gente? Eu gosto de responder os comentários e um likezinho também é sempre bom, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.